Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Quando você quer ver se alguém se incomoda com determinado assunto, basta você avaliar e analisar as suas reações, as suas respostas. O presidente Jair Bolsonaro, ele não é muito afeito a quem o confronta com perguntas desagradáveis. Ele já fez banana para jornalistas, ele já agrediu a mãe de outro, ele já atacou o pai do presidente da OAB. E agora, confrontado com as ligações da família Bolsonaro com o chefe da milícia do Rio de Janeiro, que foi morto no interior da Bahia, Bolsonaro ele já fez até insinuações contra o governador da Bahia, o que provocou uma carta de repúdio que foi assinada por 20 governadores do Brasil. Não foi somente os governadores do PT ou somente os governadores do PCdoB, ou governador do PCdoB que só tem. Foram 20 governadores. Por causa das ilações e das acusações que o presidente fez contra o governador da Bahia para defender o chefe da milícia, que foi homenageado pelo filho dele quando era deputado estadual, o filho dele, o filho de Bolsonaro, o hoje senador Flávio Bolsonaro, e também porque até o ano de 2018, até bem recentemente, a ex-mulher do capitão Adriano e a mãe dele eram funcionárias do gabinete de Flávio Bolsonaro. Então, que eles têm ligações tinham ligações com Adriano, ninguém duvida. Eles já disseram que ele que foi um assassinato, que não foi confronto com a polícia, exige a investigação e o presidente não responde a perguntas. Ele diz que esse assunto ninguém precisa mais falar nada. Vocês só querem provocar confusão? Não. O que o Brasil quer é um esclarecimento. O que de fato há entre o presidente e seus filhos com a milícia. Se você não quer dar satisfação de suas amizades, de suas relações, não ocupe cargo público, muito menos o de presidente da República. Porque a vida da pessoa passa a fazer parte do interesse da nação. Se você não quer ter que dar explicações porque é amigo de bandido, não entre na vida pública. Veja o caso dos jogadores de futebol, que aqui e acolá são flagrados nas favelas, um ou outro, com traficantes armados, ou eles próprios armados. Ora, o jogador de futebol tem que dar explicação, você avalia um presidente da República. Agora, este é, sem dúvida, um assunto que está deixando toda a família Bolsonaro bastante nervosa. Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. O governo federal lança hoje o programa Brasil Mais, em cerimônia que está acontecendo agora no Palácio do Planalto. O lançamento desse programa tem como objetivo aumentar a produtividade de pequenas e médias empresas, o que é muito bom, quando você dá incentivo, dá força a pequenas e médias empresas para que elas possam crescer. O programa será coordenado pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, com gestão da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Para quem andou falando, especulando e até comentando que o Sistema S, que é muito forte, SESC, SESI, SENAI, seria enfraquecido no governo de Bolsonaro,
que o presidente estaria de olho no Sistema S, eu preciso dizer que a execução desse programa Brasil Mais vai ser do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e do SENAI, um Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Portanto, muito mais força para o Sistema S com o lançamento deste programa, que visa, e o programa, repito, é muito bom, visa incentivar pequenas e médias empresas, e esse deve ser o caminho, sim, nas dificuldades, na situação que o país atravessa, incentivar pequenas e médias empresas para que elas possam crescer e ter vida própria durante o decorrer da sua existência, e principalmente a questão do emprego, que é muito mais visada. Pequenas empresas com 8, 10, 12, 15 empregados precisam sobreviver e poder empregar muito mais. Mas está aí a força do Sistema S para quem achava que ele iria ser confrontado pelo presidente Jair Bolsonaro. Edmundo, me permita aqui uma observação. Foi não? Não é se alguém achava que ia ser confrontado, não. O ministro Paulo Guedes e o presidente da República disse que iam cortar 50% do orçamento do Sistema S. Eles disseram. Não foi a oposição, não foi outra pessoa, não foi uma ilação de oposição. Eles disseram isso claramente, que iam passar a faca. Usaram esse termo, passar a faca. Agora, se mudaram de ideia, maravilhoso, porque o Sistema S, se tiver falhas, que se corrija, mas o Sistema S presta um grande serviço. Muito bem colocado aí, e realmente, inclusive comentários de blogueiros, da imprensa, de que realmente isso poderia acontecer, mas hoje, com esse programa sendo lançado agora, a história é bem diferente, e como você disse, o Sistema S presta grande serviço a esse país, não resta a menor dúvida. Vamos sortear hoje um livro muito bom, excelente, uma leitura que você não pode perder. Alejandro Bulhon, claro, só um vai ganhar. Convite para Mudar. Esse livro é ótimo. 10 histórias dramáticas de vidas transformadas pelo poder de Deus. Você vai empalar lendo este livro. Vale a pena. Pode participar a partir de agora pelo 988-686150, mandar a sua inscrição. Está valendo. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laírio Neto, amigos do Observador Político. A Câmara Municipal de Mossoró se reuniu hoje pela manhã, ou deveria ter se reunido, para cumprir o único item da pauta, que era o julgamento das contas do ex-prefeito Silveira Júnior, referente ao exercício de 2016. Essas contas foram desaprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, o TCE, e baseado no relatório do TCE, no parecer do TCE que recomendou a desaprovação. A relatora na Câmara Municipal, vereadora Aline Couto, entregou seu parecer, e o parecer foi pela desaprovação das contas. Só que a Câmara não julgou. E por que não julgou? Porque não teve quórum. Como trata-se de julgamento de conta, era preciso pelo menos 2/3 no plenário da Casa, 14 vereadores. E apenas 12 vereadores se fizeram presente na hora da abertura da sessão. Ou seja, as contas não foram julgadas. Coube uma manobra de bastidores para que impedisse o julgamento das contas. E foi uma manobra conduzida pelo vereador João Gentil, hoje filiado no partido, acho que Rede. Como foi que se deu essa manobra para que as contas não fossem julgadas? Eu não estou falando nem desaprovadas ou aprovadas, simplesmente não foram julgadas. E aí o cidadão precisa observar isso e precisa acompanhar isso de perto. E muito de perto. O que acontece? O vereador João Gentil teria que convencer a outros 5 vereadores a permanecerem nos seus gabinetes, já que eles estavam na casa, e não irem ao plenário. E isso ocorrendo,
não daria quórum. Por quê? Porque a presidente da casa, Isabel Montenegro, do MDB, os vereadores Zé Peixeiro, do PTC, e Tony Cabelos, do PSD, eles não compareceram à sessão. Dessa forma, 5 convencidos por João Gentil, mais João Gentil 6, com esses 3 que eu citei agora, 9, 21 vereadores menos 9, 12 vereadores estavam no plenário. Portanto, precisavam de 14. E aí, as contas não foram julgadas. E como foi que o João Gentil conseguiu comandar essa manobra? Primeiro, vamos falar um pouco. Penso, se ele comandou uma manobra dessa, ele tem interesse que as contas não fossem julgadas. E certamente tem um interesse que essas contas, se forem julgadas um dia, que sejam aprovadas. João Gentil foi um dos membros fortes da gestão do ex-prefeito Silveira. Ele ocupou uma secretaria, a Secretaria do Meio Ambiente, e também emplacou um irmão na presidência da Previ. Os vereadores que foram convencidos por João Gentil foram Gilberto Diógenes, do PT, Rondinelli Carlos, do PMN, Genilson Alves, do PTN, Emílio Ferreira, do PSD, e Didi de Arnaud, do PRB. Esses vereadores ficaram em seus gabinetes. Gilberto Diógenes é do PT. O PT governou junto com Silveira. O PT, no governo de Silveira, comandou a Secretaria de Cultura, cuja titular era a atual deputada estadual Isolda Dantas. O PT comandou a Secretaria de Segurança Pública do município, cuja titular era a professora Socorro Batista, ex-candidata a prefeita pelo PT. O PT também tinha a vice-prefeitura com o ex-vereador e professor Luiz Carlos Martins. Então, evidentemente, o PT não tinha interesse de ver essas contas julgadas e reprovadas conforme o parecer dado pela relatora Aline Couto. Rondinelli Carlos foi secretário de Agricultura do governo Silveira Júnior. Genilson Alves, que hoje é uma voz forte da oposição, na gestão de Silveira ele foi a voz mais forte de defesa do governo na Câmara Municipal. Ele foi o governista mais governista que a Câmara tinha naquela época. Por isso que ele também fez parte dessa manobra. Emílio Ferreira foi eleito pelo PSD. O PSD era presidido por Silveira Júnior, e Silveira Júnior, como todos sabem, deu sustentação à chapa proporcional do seu partido. E Didi de Arnaud, do PRB, também foi eleito vereador no palanque do ex-prefeito Silveira Júnior. O PRB, como todos sabem, apoiou o projeto de reeleição do prefeito Silveira. Projeto esse que não vingou. Pois bem, a manobra deu certo, as contas não foram julgadas. Vale aqui a gente ressaltar e lembrar, e é importante que o cidadão tenha conhecimento, essas contas que a gente está citando aqui, o ex-prefeito Silveira sequer mandou as contas para o Tribunal de Contas. Sequer respondeu os questionamentos feitos pelos técnicos do Tribunal de Contas do Estado. E aí o Tribunal de Contas, no seu parecer encaminhado à Câmara Municipal, no ano passado, recomendou a desaprovação das contas. Baseado nesse parecer, a relatora Aline Couto deu o seu voto ou apresentou o seu parecer pela desaprovação das contas. Caso a Câmara entenda de cumprir o seu dever, que é julgar, e julgar de forma séria, de forma honesta, de forma transparente, e condenar essas contas, o ex-prefeito Silveira fica inelegível por 5 anos. Vale ressaltar aqui também que para derrubar o voto da relatora e derrubar o parecer do Tribunal de Contas, são precisos 2/3 da casa, ou seja, o ex-prefeito Silveira precisa de 14 votos para ter as suas contas aprovadas na Câmara. Contas estas que sequer foram apresentadas à Corte de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.
Então quer dizer que Silveira continua podendo na Câmara Municipal. Continua. É, Hoje ele é uma prova de poder. Dos Influência. nomes que você citou, apenas 2 não participaram da gestão de Silveira, pelo menos que eu saiba, não diretamente. Né? Que é Emílio E Didi e Arnaud. Didi de Arnaud. Né? Mas Emílio foi eleito pelo PSD. Eu não sei se PSD? Emílio ocupou algum cargo na gestão, mas Não. eu não me Não recordo. ocupou. Né? Então, tá aí o ex-prefeito Silveira, que talvez não tenha pretensões políticas aqui em Mossoró, né? Pode ter em algum canto, né? Pode ter. O Ceará é logo ali. Pois é, pertinho, né? Para você chegar a Fortaleza, você tem que passar por algumas cidades. Né? Vai arrodeando, né? Chega. Aquiraz é uma bela cidade. Tem um resort, né, em Aquiraz, bela, né? A gente precisa visitar Aquiraz um Inclusive, dia desse. Aquiraz tem muito condomínio de luxo. Tem. É interessante, né? Uma reportagem, inclusive, nacional. Como tem E tem um condomínio movimento de em luxo lá. Aquiraz interessante que está acontecendo, muito parecido com o que aconteceu num passado bem recente em Mossoró, que é a abertura de cooperativas médicas para pressionar o município a contratar essas cooperativas e aí a rede municipal de saúde ficar refém de cooperativa médica. Isso começa a crescer também na cidade de Aquiraz, que é uma cidade, né, na grande Fortaleza, né, e que muitos olhos brilham quando se fala do desenvolvimento de Aquiraz. Olha, pedidos aqui sobre ruas, os nossos amigos interagindo. Rua dos bairros Costa e Silva, Pintos, que estão precisando de conserto. Eliseu Oliveira Costa, Avenida Francisco Mota, lado esquerdo da BR-110, entre outras. Está inclusive pedindo para passar para você, para Lairinho, eu passo aqui para ele, sim. A situação está muito ruim dessas ruas. Vem também aqui mais pedido. Aqui é o seguinte, a Caerne fez um concerto na BR, em frente, e aí a questão do buraco não foi tapado devidamente e esqueceram de fazer o serviço. Passaram óleo preto, ficando uma verdadeira armadilha para os motoristas. É o João Paulito quem está falando, que é Esse negócio? Valfredo Gugel. Pedi a KN para prestar atenção nisso, né? Valfredo Gugel, porque a realmente... turma aqui pelo Facebook também participando, Júnior Paiva, Bia Fernandes, Fátima Dias Vieira. Fátima diz aqui que dá logo boa tarde à bancada e aos telespectadores todos que estão acompanhando. E o Edivan, melhor dizendo, Edivan está o seguinte, a rua Rodrigues Alves, identificando ali, que passa em frente ao restaurante do Germano, está horrível. Consertaram as ruas paralelas e deixaram essa com buraco, são esses pedidos aqui, reclamações contra o serviço de tapa-buraco. O serviço de tapa-buraco da Prefeitura está no Planalto 13 de maio. Certamente vai chegar a esses locais, sim. O presidente Jair Bolsonaro cobrou uma perícia independente no corpo do chefe da milícia do Rio de Janeiro, que foi morto pela polícia lá na Bahia. O negócio está ficando animado. Eu não sei por que quer tanto defender. Né? Vale ressaltar aqui que já se passaram 9 dias, né? E o corpo ainda não foi, o corpo do miliciano Adriano, né, o nome? Ainda não foi liberado para sepultamento. A família está aguardando. Esse corpo ainda vai render muita coisa. É um corpo importante sob o ponto de vista da investigação da atividade miliciana no estado do Rio de Janeiro. Essa ilação que fez o presidente Jair Bolsonaro, né, descabida, reconheça-se, é porque o miliciano ele foi morto na Bahia e evidentemente que foi numa ação da polícia da Bahia. O presidente quis dar uma resposta, né, a o que ele também julga de ser vítima de ilação, de que o miliciano foi morto como queima de arquivo. O que é que ele quer dizer? Se foi morto com queima de arquivo, foi morto pela polícia da Bahia, e a Bahia é governada por um político do PT. É claro que Ele não teria interesse em queimar um arquivo contra o presidente, se é que é um arquivo contra o presidente. Pois é, nenhum. Então, eu acho que até um corpo de um miliciano vira um debate político nesse país. Nesse momento, temos um debate político com um corpo gélido no meio,
que talvez sirva para alguma coisa. Ontem eu falei aqui a respeito de um promotor de justiça lá do Rio Grande do Sul, que o Conselho Nacional do Ministério Público não julga, que ele postou em rede social atacando jornalistas, dizendo cuidado que para não dar o furo ao invés de dar um furo de informação, alguma coisa nesse sentido. Na semana passada, um ex-funcionário de uma empresa que prestou serviço para a campanha de Bolsonaro e também para a campanha do PT, do PSDB, ele mentiu, foi provado que ele mentiu com fotos, com documentos que ele próprio enviara para a jornalista Patrícia Melo Campos, da Folha de São Paulo, e ele mentiu e insinuou que a jornalista tinha oferecido sexo em troca de informações que pudessem comprometer a campanha do presidente. A jornalista mostrou todas as conversas que teve com ele, todos os documentos que ele mandou, ou seja, provou que ele tinha mentido. Pois o presidente da República, disse ontem, ela queria um furo, queria dar o furo a qualquer preço, e caiu na risada depois de dizer isso. Tem coisas que eu vejo e fico... Quando eu vi a história de Bolsonaro dando banana para jornalistas, eu disse, não, é fake. Quando o ministro Paulo Guedes disse que o dólar tinha que subir mesmo, porque as domésticas estavam indo para a Disney, que absurdo. Eu pensei que era fake, eu pensei que era piada de mau gosto da oposição. E agora, vendo o presidente insinuando, fazendo uma insinuação sexista contra uma jornalista, dizendo que ela queria dar o furo, fazendo de duplo sentido, né? Pelo amor de Deus, onde é que vai parar isso? Olha, o Lairinho falou aqui nessa questão e colocou a questão sexual no meio. Eu vou lembrar aqui que o Ministério Público... Colocou a questão sexual no meio, não foi eu, não. Não, foi não. Foi a história toda aí, né? O Ministério Público do Rio Grande do Norte está divulgando uma campanha Não Vacila na Folia sobre importunação sexual. Importunação sexual é querer fazer sexo com a força. Sexo tem que ser quando os dois concordam. Então isso aqui, esse crime de importunação sexual é um ato libidinoso praticado sem autorização, assim, a fim de satisfazer o desejo próprio sem satisfazer o desejo da pessoa. Da cadeia, 3 a 4 anos enjaulado. Então é bom ter cuidado, a galera que gosta de cometer esse time de crime horroroso, ter cuidado porque a campanha já está sendo divulgada pelo Ministério Público. E mais uma informação. Uma amiga nossa ligou aqui, Antônia Lúcia, disse assim, e agora eu vou vacinar meu filho aonde? Acabou a vacina? Não, dona Antônia, não acabou a vacina. Sábado foi o dia D, aquele dia em que se fala mais, que se divulga mais, mas tem as doses da vacina contra o sarampo nas unidades básicas de saúde até o dia 13 de março. Então, pode levar seu filho lá, se ele tem entre 5 e 19 anos, pode levar que a vacinação continua. Eu recebi aqui uns prints, eu não sei realmente se é verídico ou se é fake. Tem lá a Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará. Aí a hashtag raça não é fantasia, dizendo que a pessoa não pode se fantasiar de nega maluca, de blackface, colocar uma peruca black power, porque isso seria racismo. Religião não é fantasia. A pessoa se fantasiar de Iemanjá, de padre, de muçulmano, não pode, porque vai contra as tradições religiosas. Gente, pela caridade. Não, tem mais, piora. Identidade não é fantasia. Homens vestidos de mulher, não pode. Valha minha Nossa Senhora. Eu vou dizer para esse pessoal conhecer o bloco lá de Salvador chamado As Muquiranas. Deve ter 5 mil homens nesse bloco, todos vestidos de mulher. Alguns são gays, outros são héteros, mas brincadeira. Aqui em Almina Afonso, no carnaval, tem um bloco que os homens são vestidos de mulher. Pelo amor de Deus, lascou o carnaval de Ivan.
Etnia não é fantasia. Indígenas e ciganos, você se vestir como indígena ou como cigano é uma afronta. Fantasia do carnaval, né? Eu tô com vontade de dizer um palavrão aqui, sabe? Aquele bloco com lá 3 do- letras, o né? bloco da Ridinha, Com né? 3 letras. PQP. Os cão lá da Ridinha, que se pintam com a lama preta que tem lá no Uma mangue. tradição aí Não de- pode? Tinha aqui em Macau, né? Era também. O carnaval do Valha Macau minha acabou. Nossa Senhora. Eu acho que Tá passaram difícil. de todos os limites. Tá difícil, tá complicado demais. Verdade. Olha, é um assunto muito sério. A Polícia Federal, do alto da sua competência e respeito, comunicou ao STF que ministros do governo Bolsonaro estão sendo, se não chegaram ainda a serem ameaçados, mas podem sofrer atentados por grupos terroristas. Não, ministro Da do própria governo força. não. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro do Supremo, eu falei governo, foi? Foi. Você falou de Bolsonaro. ministro do É porque você Supremo. pensa tanto em Bolsonaro que tá falando do governo Bolsonaro. Não, também não é assim, Laíra, né? Ministro da própria Desculpa, força. eu coloquei. Ministros do Supremo Federal podem sofrer atentados, inclusive. Olha, é um assunto muito sério, inclusive, e a segurança de todos eles foi reforçada. Mas é muito sério, hein? Alguns petroleiros estão fazendo greve, não é? E a Petrobras entrou com um mandado de segurança e o ministro Ives Gandra de Silva Martins Filho considerou a greve abusiva e ilegal e autoriza demissões por justa causa. Se a moda pega, você imagine um servidor concursado fazendo greve e aí a justiça declara ilegal e abusiva e autoriza demissão por justa causa. Isso vai dar uma confusão. Mas nós tivemos isso agora recente no Rio Grande do Norte, né? A governadora Fátima Bezerra pediu a ilegalidade da greve do pessoal da saúde. O Tribunal de Justiça do Estado concedeu. E aí deu prazo, né, para retornar ao trabalho sob pena de multa ao sindicato, multa altíssima. E aí foi interrompida a greve dos servidores da saúde. E olha que os servidores da saúde fizeram greve pedindo aí o pagamento de 3 folhas de salários atrasados. Enquanto que a greve dos petroleiros, ela não tem nenhum sentido. O que é que o comando de greve dos petroleiros está dizendo, né? Ele está dizendo o seguinte, que a greve é contra o desmonte da Petrobras. Espera aí, desmonte da Petrobras? Fala sério, né? Desmonte da Petrobras foi o que fizeram recentemente, quando saquearam os cofres da Petrobras, roubaram essa empresa. Esse foi o desmonte. Qual o desmonte que está havendo agora? Qual o desmonte que está havendo na Petrobras agora? Pelo contrário, essa empresa está em recuperação. Recuperação do roubo. Que a maior quadrilha desse país fez nessa empresa. E agora, interessante, foi aquele vídeo de a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, entrevistando 4 petroleiros do comando de greve, dizendo que era preciso resistir porque o governo está desmontando a Petrobras. Tenha santa paciência. O que o ministro Ives Granda Filho fez foi corretíssimo, ministro do Superior Tribunal de Justiça, do TST, né, do Tribunal Superior do Trabalho. A decisão foi dele. Mas aí cabe recurso, evidentemente que o comando de greve dos petroleiros vai recorrer, né, o STF, como já fez na semana passada, naquela questão que o TST já havia definido que a greve poderia continuar, mas era preciso que o comando garantisse 90% dos petroleiros trabalhando. E aí o comando não acatou, recorreu para o STF. E uma decisão do ministro Dias Toffoli confirmou a decisão do TST. E agora a greve continuou da mesma forma. O TST tomou a decisão agora de tornar a greve ilegal, né? Acatando uma ação da direção da Petrobras.
Então, essa Federação Única dos Petroleiros, a chamada FUP, é uma entidade comandada pelo PT, é uma greve meramente politiqueira, não há nenhum sentido dessa greve. E aí, agora tem essa decisão do TST. Ainda vai, essa novela vai render mais alguns dias, porque a FUP vai recorrer da decisão ao Supremo Tribunal Federal. Olha, Ivanilda Amâncio do Costa e Silva e o seu esposo Eduardo assistem um programa todos os dias e aproveitam para dizer que a Rua Santana, no bairro Costa e Silva, e faz tempo que essa rua está com problema, a gente faz tempo que divulga, está feita uma tábua de pirulitos. E tem um buraco que a Caerne fez e para consertar um cano, mas não fechou o buraco como devia. Toda a Rua Santana está prejudicada, precisando de tapa-buraco e principalmente esse serviço mal feito que foi lá por parte da Caerne. O Raimundo Nonato pergunta, vocês lembram do que Marta do PT falou quando era ministra? Lembro não, meu amigo. Eu lembro. Lembra? Eu lembro. Estava tendo aquele apagão aéreo. Os aeroportos com atrasos de dias até. E aí ela era ministra do turismo, foram questioná-la se isso não era muito ruim, então ela disse, olha, agora não tem mais o que fazer não, relaxa e goza. Ficou famosa aquela frase. Ó, aqui o seguinte, ruas ainda nos Pinto Costa Silva, precisando de conserto urgente, outra que nunca foi pavimentada, José Mendes da Silva e Kleber Dantas Bezerra. Essa última está intransitável há muito tempo, faz uns 15 anos não entra nem carro, nem o SAMU passa na rua, eu estou dizendo, a prefeitura está fazendo um serviço de tapa-buraco e eu creio que vai chegar nessas ruas. O juiz Marcelo Bretas, que ficou bastante conhecido por ser o juiz responsável pela Lava Jato lá no Rio de Janeiro, ele tem confrontado abertamente o Conselho Nacional de Justiça, que regulamentou, através de uma resolução, que juízes não deveriam se manifestar por questões políticas em redes sociais e etc. Marcelo Bretas, quando criou o perfil no Twitter, comemorou bastante publicamente o fato de o presidente Jair Bolsonaro tê-lo seguido lá na rede social. E no fim de semana, Jair Bolsonaro foi inaugurar obras no Rio de Janeiro, Marcelo Bretas foi para lá, para a claque do presidente e ainda postou o vídeo. Quando começaram a questionar, ele apagou o vídeo, mas principalmente quem é conhecido, depois de postar qualquer coisa, nego velho, é difícil de não já terem pego. E aí o vídeo já estava salvo. Ele postou um vídeo com a chegada de Bolsonaro, dizendo a cidade maravilhosa dá boas-vindas ao senhor presidente da República, Jair Bolsonaro e sua comitiva. Aí, por que é que o CNJ faz isso? Vamos supor que chegue um processo contra Bolsonaro nas mãos de Marcelo Bretas. Será que ele julgaria com imparcialidade? Então, acho que a intenção do CNJ é evitar que juízes usem do seu poder como juiz para beneficiar candidatos, para beneficiar empresas. A gente já viu isso de juízes beneficiando candidatos em vários lugares. O CNJ faz isso exatamente para tentar evitar que isso aconteça. Para você, César, como é que é essa história do salário mínimo do Estado, onde servidores ganham menos do que um salário mínimo nacional? Não, a questão é o Um seguinte... destaque é o Jornal do Fato, né? Sim. Matéria de... A questão é o seguinte, o governo do Estado ainda não aplicou o percentual de reajuste do salário mínimo nos salários dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Norte. Isso atinge algo em torno de 13 mil servidores públicos estaduais. Quem denunciou foi o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, o Sindisaúde, e aí provocou o governo do Estado. O governo do Estado ontem mesmo emitiu uma nota dizendo que havia encaminhado a mensagem à Assembleia Legislativa, aguardando que a Assembleia aprove essa mensagem, autorizando o governo a aplicar o percentual de reajuste do salário mínimo nos salários dos servidores públicos. Agora veja, 13 mil servidores públicos que já têm os salários achatados, que sofrem com
hoje com 2 folhas de salário em aberto, né, já que dia 15 agora o governo pagou o restante de novembro. E aí vive essa dificuldade. O governo garante que vai pagar retroativo a 1º de fevereiro. Por quê? Porque o novo piso nacional de salários ele passou a vigorar a partir de 1º de fevereiro, diante daquele impasse que teve no percentual de reajuste por conta da inflação oficial, que a gente já debateu aqui e explicou amplamente. E nós temos hoje alguma novidade em relação à reforma da Previdência Estadual. O deputado Francisco do PT será o relator da reforma na Comissão de Constituição e Justiça. Ele já foi escolhido. E aí, essa comissão, para a gente se sintonizar, essa comissão não tem o poder de apresentar emenda, porque por se tratar de uma PEC, não tem o poder de mexer no texto original. Essa comissão ela vai definir se há constitucionalidade ou não na reforma da Previdência. Uma comissão especial será formada para discutir a PEC da reforma da Previdência. Essa comissão ela deverá ser formada pelo presidente da Casa, o deputado Ezequiel Ferreira de Souza. E hoje está prevista uma reunião dos deputados da bancada governista para definir estratégia em relação à reforma da Previdência. A ordem da governadora Fátima Bezerra é de inibir o máximo possível que mexam no texto original da reforma, principalmente em relação à alíquota previdenciária. Para se ter ideia, a alíquota previdenciária do Rio Grande do Norte, conforme a proposta apresentada pela governadora Fátima, é a segunda mais dura da reforma da Previdência no Nordeste. Fica atrás apenas da reforma do Estado do Maranhão. Porém, o Estado do Maranhão tem uma situação que atenua o impacto nos menores salários. Como é que foi feita a reforma da Previdência estadual do Maranhão? Lá, aposentados que já passaram a vida toda, a sua vida laboral, contribuindo para a reforma estadual, ou para a Previdência Estadual, lá fica isento quem ganha até R$ 6.101, que é o teto da Previdência da União. Aqui no Rio Grande do Norte, a isenção vai só até R$ 2.500. Ou seja, o cidadão que ganha R$ 2.501 já passa a recolher 12%, né, de contribuição. Esse cidadão hoje é isento de qualquer contribuição. Aí para se ter ideia, o impacto que terá nos salários desses servidores. E o SINSP, que é o Sindicato dos Servidores da Administração Direta, fez um levantamento e mostrou que o grande volume de servidores públicos estaduais recebe na faixa de R$ 3.000. Ou seja, o governo vai passar a taxar esses aposentados a partir da aprovação da reforma da Previdência. Olha só, em junho do ano passado, a Câmara Municipal de Natal aprovou um projeto de lei de autoria da vereadora Nina Souza, que tinha o objetivo de regulamentar o funcionamento de empresas de aplicativo lá na cidade de Natal. Eu estive vereador por 8 anos. Eu vejo que, infelizmente, não sei se é o caso específico, porque eu não li a lei, mas tem alguns vereadores que tentam aparecer, não digo aparecer de forma pejorativa, mas assim, de ser o primeiro a apresentar um projeto naquele sentido, e muitas vezes o projeto não fica bem feito, deixa muito espaço. E geralmente os projetos se encerram dizendo que a lei será regulamentada via decreto pelo Executivo. Beleza, quando você diz isso, você dá carta branca para o Executivo no decreto botar o que quiser. Foi o que aconteceu. O prefeito Álvaro Dias publicou um decreto ontem, no Diário Oficial do Município, que prevê uma taxa anual de R$ 50.000 para empresas de aplicativos de transportes que atuarem em Natal.
Você pode dizer, 50 mil para o Uber não é nada, 50 mil para o 99 táxi não é nada. Mas um exemplo, em Mossoró a gente tem uma empresa daqui, que opera com aplicativo, fazia aqui uma propaganda sem nem ter nenhum contrato, Chofé, que imagine, se a Chofé, que é uma espécie de cooperativa, tivesse de pagar 50 mil para funcionar aqui em Mossoró. Se você fizesse, nesse decreto determina o imposto de 1% sobre cada corrida. Ok, 1% não vai alterar o preço em praticamente nada. Né? Uma corrida de R$10 vai alterar em 10 centavos o valor da corrida. Vamos combinar, não altera em nada. Corrida de R$50, que em Mossoró não existe essa corrida, a não ser no dia do Pinta meio-dia, que eu paguei no ano passado, daria 50 centavos. Então, vamos lá, não altera. Mas o prefeito colocou essa taxa de 50, lá do Natal, 50 mil de taxa anual, independente do faturamento da empresa, e várias outras multas. Por exemplo, se o carro estiver sujo, pode ser cobrada a multa de R$208. Se o motorista começar a contar antes do passageiro entrar, multa de R$139. E a vereadora Nina Souza protestou, disse que o decreto só se ateve em meter multa para dificultar a operacionalização dos aplicativos em Natal. A prefeitura não se manifestou até a publicação da notícia aqui no portal G1. O 99 Táxi disse que a lei feria a deliberação do Supremo Tribunal Federal e que era inconstitucional, e o Uber disse que estava analisando o decreto e não podia se manifestar ainda. O fato é que, sem dúvida alguma, vai atrapalhar o funcionamento de aplicativos. A pergunta que eu deixo para vocês me ajudarem, para vocês refletirem é: a quem interessa dificultar a livre concorrência, a quem interessa dificultar o funcionamento de serviços como esse de transporte por meio de aplicativo? Vamos fazer nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta. Já 12h41, daqui a pouco a gente volta. Às vezes, a melhor escolha da noite é decidir ficar em casa quebrando recordes com os amigos. Ou, quem sabe, realizar uma chamada para falar, ouvir e rir de forma ilimitada. Você pode ligar a TV e dar de cara com o melhor jogo da temporada. Ou resolver vestir a sua melhor roupa para ir em busca do que te faz feliz. Seja qual for a sua decisão, conte com a gente. BrisaNet, levando o mundo até você. O tempo traz confiança. Confiança é o que resume o Cassim com todos os clientes. Sentimento de cuidado construído ao longo desses 30 anos, presente em cada detalhe. Confiança que se fortalece na agilidade dos serviços, nos diagnósticos precisos e nos exames realizados com dedicação. Confiança em saber que aqui sua saúde está em primeiro lugar e sempre em boas mãos. Cassim, 30 anos crescendo com qualidade. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje, você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga-sim. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTVAovivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo.
Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Ganhe mais com a TCM. Dê um up na sua conexão. Ganhe mais velocidade e garanta 3 aplicativos que vão da educação à diversão por um preço que cabe no seu bolso. Na TCM é assim: muito mais velocidade e conteúdo para curtir como quiser. Mais conexão, mais vantagem e mais conteúdo. Só assinante TCM tem vantagens exclusivas. Para mais informações, 84-3315-0710. TCM Telecom. Sempre à frente com você. As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções pra você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB, apenas R$ 5,99. Capas para tablets, apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mister Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mister Capas, a maior do estado. De volta com o Observador Político pela 93 FM e pela nossa TV. Já perguntas aqui ainda a respeito do funcionamento de comércio e bancos durante o carnaval. O banco fecha na sexta-feira, no horário normal das 3 horas da tarde, e só abre na quarta-feira de cinzas a partir de meio-dia. O comércio fecha no sábado de meio-dia, 1 hora da tarde, e reabre na quarta-feira de cinza. Uns abrem 7 horas da manhã, outros só abrem também a partir de meio-dia. E os supermercados, que têm horários diferenciados, vão funcionar sábado, domingo e segunda. O feriado dos supermercados é na terça-feira, quando eles não abrem suas portas, e quarta-feira de cinzas abrem a partir das 7 horas da manhã. Isso é o que está acordado, definido para o período do carnaval. A gente está informando hoje, mas sexta-feira, na véspera, informa novamente. E já aqui, o nosso amigo Enoque pergunta quando a Assembleia Legislativa vai começar os debates a respeito da reforma da Previdência do Estado e se esses debates vão ser transmitidos pela TV Assembleia. Sim. Bom? Sim. Claro, a TV está no ar. E os debates começam quando? Já começaram? Já? Não, na realidade foi informado... Foi enviado hoje? Foi definido o relator na CCJ, né? Foi definido ontem, que vai ser o deputado Francisco do PT. Hoje, provavelmente, o presidente Ezequiel Ferreira define a comissão especial, que vai se debruçar sobre o texto original. E os debates, certamente, após o carnaval, né? Na próxima semana não deve ter sessão, né? Não, provavelmente não. Deve ter trabalho na próxima semana. Só acrescentando aí, Edmundo, na segunda-feira é facultativo, né? As lojas podem abrir, né? A segunda-feira não é feriado. Então, no funcionamento do comércio, a segunda-feira é facultativo. A loja que quiser abrir suas portas, abrem. Porém, os bancos são fechados, as agências bancárias. E lembrando também que o município decretou ponto facultativo segunda, terça e 24, 25, 26. Segunda, terça e quarta. Significa dizer que o servidor público municipal vai trabalhar até sexta-feira e só retornará na quinta-feira da próxima semana. Valendo também ressaltar que os serviços essenciais, os serviços vitais, eles continuarão funcionando normalmente. Notícia boa. Quando terminou a eleição de 2018, muita gente começou a dizer que o Brasil ia crescer 2,5%, 3% no ano 2019. Depois as projeções foram descendo, chegou a 0,8%. E a Fundação Getúlio Vargas, ainda não é um dado oficial, ok? Não é IBGE, não é o governo federal, mas a Fundação Getúlio Vargas tem um monitor do PIB que, segundo a FGV, o crescimento do ano passado
foi de 1,2%, crescimento da economia, o que é, sem dúvida alguma, bastante positivo diante do que a gente esperava. Se você for olhar 0,4% de uma economia do tamanho do Brasil, vai dar, com certeza, alguns bilhões de reais. Então, vamos esperar o total, né, a divulgação oficial, para que a gente possa ter, de fato, essa informação. Segundo a FGV, os 3 principais setores que cresceram foram agropecuária, indústria e serviços. Disse que as importações cresceram 1,4% no ano passado, mas as exportações tiveram queda de 2,2%. O que a gente tem um problema, eu considero um problema horrível das nossas exportações, é que a gente exporta muito bens primários. Né? A gente não exporta produtos com valor agregado, a gente não exporta produtos industrializados. Na verdade, até exportamos, mas não é significativo. Se olharmos a balança comercial, os itens da pauta de exportação brasileira, você vai ver minério de ferro, no caso do Rio Grande do Norte, melão, sal, frutas, de modo geral. Então, mas a gente não tem exportação significativa de carros, de computador, aparelho celular, cosmético, enfim. Né? Mas, segundo a FGV, a economia brasileira em 2019 cresceu 1,2%, o que é bom. Olha, a informação oficial aqui da Secretaria de Comunicação da Prefeitura a respeito do serviço, a Secretaria de Infraestrutura, a respeito da pavimentação em diversas vias do município, Rua Silvão Alves, bairro Planalto 13 de Maio, e no bairro serão 7 ruas pavimentadas no Planalto, inclusive de acesso à BR-304. Tem também pavimentação, além do Planalto, nas ruas do Van Rosado, que reclamaram há pouco que estava com várias ruas com problemas. Então, ruas do Van Rosado, Sumaré e Nova Betânia, informação essa, inclusive, confirmada pela própria prefeita Rosalba Ciarline. Não, vamos lá. Eu estava lendo. Deu um apagão aqui, foi. O que eu estava lendo aqui, mas tem participação dos ouvintes aqui pelo Facebook. Mandar aqui um abraço para Eduardo Mendes, que foi vereador mirim, que está acompanhando. Fátima Dias diz aqui, César, sobre uma nota do SINSP, divulgou a perda dos salários dos servidores do Estado do RN. Tem alguma nota do SINSP hoje? Já falei sobre. Falou? Falou, comentou. Mas aí é a questão do governo repassar o percentual de reajuste do piso nacional do salário, que foi de 4,1%, né, o reajuste do piso. Falta o governo repassar isso para os salários dos servidores públicos estaduais. Mas, porque a gente tem umas notícias que são notícias que a gente não gostaria de trazer, porém nós temos por obrigação divulgar para a gente ter ideia, para o cidadão ter ideia da dificuldade que vive o estado do Rio Grande do Norte. Né? Olha, e não é só o estado do Rio Grande do Norte, vários estados brasileiros. Para se ter ideia, em 2019, a União pagou 368 milhões de reais em dívidas garantidas dos entes subnacionais. Né? Ou seja, o que é isso? Dívida eram financiamentos feitos pelos estados, os estados não tiveram condições de pagar essas parcelas, a União era o órgão credor e a União teve que pagar essas parcelas, a dívida. O Rio Grande do Norte, por exemplo, o governo do estado do Rio Grande do Norte deixou de repassar ou de pagar parcelas de mais de 100 milhões de reais. Qual foi a consequência disso? O Rio Grande do Norte está proibido de realizar nova operação de crédito, tendo como credor a União. O Tesouro Nacional não pode mais, dentro de um prazo já definido, esse prazo vai até 20 de dezembro desse ano. Até 20 de dezembro, o Estado do Rio Grande do Norte não pode contrair nenhuma operação de crédito com aval do Tesouro Nacional. Para se ter ideia o que é isso, aquele financiamento do projeto RN Sustentável, um financiamento de 540 milhões de dólares,
feito na gestão da governadora, da ex-governadora Rosalba Ciarline, e que até hoje o Estado anda com essas obras, caminha com essas obras, o credor foi o Tesouro Nacional. E é o Tesouro Nacional que está pagando essas parcelas, porque o governo do Estado do Rio Grande do Norte não está reunindo as condições financeiras para honrar os seus compromissos. E o que é mais grave, a qualquer momento, e a gente torce que isso não ocorra, pode cair uma liminar concedida pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que impede que o Tesouro Nacional desconte do FPE as parcelas atrasadas. Se isso ocorrer, o governo do Estado vai ter enorme dificuldade de pagar, por exemplo, os salários dos servidores públicos. Tem mais uma participação aqui. Enoque diz que concorda com César sobre a greve dos petroleiros, diz que é política e faz um questionamento. Onde eles estavam quando cancelaram a refinaria do Maranhão? Os petroleiros sempre foi controlado pelo PT, né, esse movimento, né? Teve uma ação da Polícia Federal contra pornografia infantil e pedofilia em 12 estados brasileiros e outros 3 países. Aliás, outros 4 países: Colômbia, Estados Unidos, Paraguai e Panamá. Aqui no Brasil, não tivemos aqui no Rio Grande do Norte, mas ações da polícia em Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Piauí, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Ceará, Acre e Alagoas. Vamos falar rapidinho só sobre sucessão, mas não a de Mossoró. Não. Talvez de Aquirá a gente possa falar daqui a 4 anos, talvez. Quem sabe, né? Peraí, Sim, mas é que ele tinha concluído. O tá na agonia, viu? Hoje tá atropelando tudo. Não. Porque é o seguinte, atividade aqui, ó. Edmundo, é rápido, é apenas lá no Alto Oeste do Rio Grande do Norte. O PT definiu o seu pré-candidato a prefeito. E o pré-candidato a prefeito é o delegado civil de carreira, o Inácio. Eu acho que ele trabalhou em Mossoró, né? O Inácio Rodrigues, delegado civil. Eu acho que ele já foi delegado regional na gestão de Vilma de Faria. E ele foi escolhido na plenária do PT como o pré-candidato à prefeitura de Pau dos Ferros para enfrentar o prefeito Leonardo Rego. O prefeito Leonardo Rego vai para a reeleição. O Leonardo Rego é do DEM. E aí a gente vai aguardar como é que vai ser o movimento na oposição. Por quê? Porque a oposição tem outros nomes fortes, como o ex-prefeito Fabrício Torquato e o ex-prefeito Nilton Figueiredo. Na campanha passada, em 2016, Nilton Figueiredo, Fabrício Torquato e o PT estiveram juntos para enfrentar o candidato eleito Leonardo Rego. E agora, esses 3 segmentos parece que ainda não conseguiram se unir ou um entendimento para formar um palanque único. Um abraço para a Zeneide, da Ilha de Santa Luzia, que está mandando um abraço para você, Lairinho. Abraço, Zeneide. Eu vi uma foto hoje falando que em Natal o PSL, o Solidariedade e o PRTB tinham fechado questão para fazer a união em torno das eleições municipais lá em Natal. O PRTB é presidido, para quem não conhece, por Heró, conhecido, é bispo agora? É bispo. Bispo Heró. Conhecido aqui do movimento, teve muito envolvimento com o movimento estudantil, presidente do PRTB, e quem está na foto também é o médico, psiquiatra, Daniel Sampaio, né, Sampaio? Do PSL. Então, os 3 na foto aqui, fechando questão, certamente o PSL em Natal apoiará, junto com o PRTB, o nome de Kelps Lima, que é pré-candidato. Resta saber se em Mossoró o Solidariedade, partido de Kelps, que tem aqui em Mossoró o deputado Alisson Bezerra como pré-candidato, se vai tirar Alisson da jogada para apoiar Daniel, que você cantou essa bola lá atrás aqui. Sim. Que Kelps podia fechar um acordo em Natal e colocar Mossoró na parada para retirar a candidatura daqui de Mossoró.
Só lembrando, Lairneto, que o PSL e o PRTB foi a chapa vitoriosa em 2018 à presidência da República. PSL do então candidato e eleito Jair Bolsonaro, e o PRTB é o partido do general Hamilton Mourão, vice-presidente da República. Vamos lá fazer aqui o sorteio. Convite para mudar o nosso livro de hoje. Muita gente participando, mais uma vez. Demóstenes Andrade. Ok, Demóstenes, já ganhou aqui, voltou a ganhar. É só fazer contato com a gente, você diz como quer receber. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser. Quem toma bens dos pobres é um assassino da caridade. Quem a eles ajuda é um virtuoso da justiça. Essa frase é de Santo Agostinho, um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Obrigado a todos pela audiência, tenham todos uma ótima tarde e até amanhã com mais um Observador Político, se Deus quiser.